Pronto, já estamos ao vivo no Instagram do IBDEC, junto com os colegas aqui, o advogado Luiz Gonzaga, Gustavo Araújo, Rodrigo Figueiredo, Thales Brandão e eu, Fernando Câmara, para falar sobre a MP, que está sendo denominada MP do futebol. Doutor Thales, por favor, faça as honras aí da casa para todos os colegas. Boa tarde a todos. Escutam bem todo mundo? Perfeitamente. A gente tem um prazer aqui de receber os convidados, de estar debatendo sobre um tema extremamente pertinente, polêmico, atual, mas que traz à baila elementos políticos, elementos que envolvem o Estatuto do Torcedor também, e em especial o direito de transmissão. Então, nós vamos ter a participação aqui do Dr. Rodrigo Figueiredo, que é advogado, do especialista em esporte, Gustavo Araújo, formado em educação física também, o especialista em radiodifusão, Dr. Fernando Câmara, e o especialista em direito do trabalho, Dr. Luiz Braga. Um prazer que a gente recebe a todos. O Dr. Fernando vai fazer os esclarecimentos iniciais aí. Bom, o que se trata a MP inicialmente, né? A gente vai discutir bastante coisa aqui hoje, principalmente o ponto de vista do direito de transmissão, que é um dos pontos chaves, um dos pontos que veio a criar toda essa polêmica, que trouxe o tema realmente à baila, que todo o Brasil inteiro hoje em dia está comentando, é um tema muito quente, inclusive em grupos de futebol, grupos de WhatsApp, e a todo momento ele vem a ser falado, justamente porque a MP veio numa época em que o Brasil está passando por uma pandemia, o foco de contágio no mundo inteiro, e veio para trazer benefícios para os clubes nesse momento em que praticamente a gente até antes não tinha nenhum campeonato em atividade, passando a ter somente o Campeonato Carioca, e o único clube que ainda não tinha direito de transmissão fechado nesse Campeonato Carioca veio a ser o clube que tem a maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. Então, veio cair assim, num momento muito especial para o clube do Flamengo, porque ele vinha sem esse contrato, teria que, para ter seus jogos televisionados, teria que ter no direito de transmissão o fechamento dele e de outro clube no mesmo jogo, do mandante, tanto do mandante quanto do visitante, para que o jogo fosse transmitido. E nesse momento passou com essa MP, uma medida de urgência, tecnicamente a medida provisória ela requer uma urgência, passou a ter o direito de transmissão apenas do mandante do jogo em si. Ou seja, trouxe um texto de um projeto de lei que já vem tramitando desde 2017, com todo o cuidado jurídico para que aquilo ali venha a ser da melhor forma possível, que esteja dentro das leis, e tirou um texto, uma parte daquele texto do projeto de lei de 2017 e colocou na medida provisória de 2020, alegando que haveria essa urgência nesse momento. O doutor Thales Brandão tem vários pontos aí para destacar sobre isso, né, doutor? O primeiro ponto que eu acho interessante a gente debater aqui, e aí eu vou pedir a participação dos colegas, diz respeito justamente ao momento. E eu jogo a pergunta à mesa: será que era o momento de se debater através de uma medida provisória que tem todos os seus elementos, todas as suas naturezas jurídicas que a gente sabe? Uma MP do futebol no meio a uma pandemia e politizar, assim, por força do interesse do presidente da República, de um grande clube de futebol, e contrapor com a maior emissora de TV do Brasil? O momento era esse, no meio de uma pandemia? E aí eu faço a pergunta ao Gustavo, ao Rodrigo e ao Dr. Luiz Braga inicialmente aí para a gente falar sobre esse. Parte na palavra, uma boa tarde a todos, primeiramente. Pelo momento, eu não vejo nenhuma relevância, nenhuma urgência para que isso seja colocado posto no momento. Juridicamente falando,
juridicamente falando, eu não vejo nenhuma relevância para que esse tema tenha sido colocado nesse momento. Como o Fernando falou no início, nós não temos nenhum campeonato no momento em jogo, não temos também nenhuma competição de relevância em jogo, a não ser o Campeonato Carioca. E outro ponto a ser colocado é que a medida provisória ela tem um período de 60 dias. Pelo que eu li ultimamente, o Campeonato Brasileiro, de início, tem até o dia 9 de agosto para recomeçar, ou seja, já a MP até o momento ela vai entrar em caducidade. Então eu não vejo nenhuma relevância para que esse tema seja colocado a bala no momento, a não ser a briga que existe entre a Globo e o presidente, que é nítida, que é a questão meramente... Gustavo, doutor Luiz Braga, se quiserem comentar. Você está no mudo, Gustavo. Tem que habilitar o áudio. Tá, ok agora? Tá ouvindo? Mas assim, esse momento não era um momento claramente para se falar em MP. Nós vivemos em um período de pandemia e tal. Já são 3 meses sem futebol aqui, e o de contágio, de casos de Covid e de mortes continuam muito altos no Brasil. Então, ainda não é um momento, né, não seria o momento para se discutir sobre essa MP. Eu vejo essa MP como um grande risco. Eu acho, até para o Flamengo, entendeu? Eu não vejo essa MP como positiva, não, porque a partir da premissa que o clube mandante ele vai vender, ele não precisa negociar com o time adversário. Então, só o mandante vai vender o seu direito de transmissão. Pode acontecer. Vamos dar o exemplo do Flamengo. Ano passado, a Globo transmitiu, a TV aberta transmitiu 12 partidas do Flamengo. TV aberta. Certo? Com essa MP, a Globo pode transmitir, no máximo, 19 partidas do Flamengo sem dar um centavo ao Flamengo. Certo? Então, e fora que para os clubes pequenos, eu vejo como tornaria um abismo maior dos grandes com os pequenos, se for cada um por si. Na Europa, eu pesquisei isso aí na Premier League e na La Liga também, na Inglaterra e na Espanha, há um acordo coletivo, entendeu? O único país que é individual, cada um por si, é em Portugal, que o Benfica, o Porto e o Sporting, eles negociam individualmente. E é a liga que tem a maior desigualdade do mundo, a liga portuguesa. Então, eu não vejo como positivo essa MP. Sinceramente, eu acho, o Flamengo tem tudo para continuar sobrando no Brasil, até porque é o melhor time do Brasil disparado, tem mais torcida, é o melhor time mesmo de fato, tende a sobrar, porém, o Flamengo é o time que sempre teve maior direito de transmissão, sempre faturou bastante com a Globo, Flamengo e Corinthians. Então, o Flamengo vai abrir mão desse dinheiro de televisão para tentar vender de forma isolada para outras emissoras, ou talvez a Globo também. Eu não vejo como... Eu acho um risco até para o Flamengo. E os outros clubes nem se fala. Seria interessante a gente esclarecer agora como se dá atualmente, Fernando, Gustavo, Braga também. Como queria se dá só fazer um adendo sobre a provocação. Respondendo aí diretamente a tua pergunta, doutor Thales, eu acho que qualquer temática em qualquer república, federação, qualquer país do globo terrestre, que não recaia sobre uma medida sanitária ou de saúde que vise o combate aí à pandemia, ela vai ser sempre considerada uma pauta fora do seu tempo, fora
da sua relevância. Então, assim, qualquer medida ou qualquer aprovação de qualquer legislação ou medida provisória que não tenha essa pauta sanitária ou de saúde, ela sempre vai ser vista como uma pauta que está fora do seu tempo de discussão. Mas eu quero fazer um contraponto aqui, para a gente enriquecer o debate, e eu acho que esse pode ser um momento oportuno, sim, para se propor uma discussão dessa matéria. Eu sou a favor da MP, tá? Eu acho que direito de transmissão deve ser vista como uma matéria a ser regulada pelas partes, né? É um direito contratual. Eu acho que a negociação dos direitos de transmissão tem que ser negociado pelas partes via contrato, tá? E tirar um pouco desse monopólio aí, e aí, assim, naturalmente, independente das circunstâncias ou do tempo, essa seria uma pauta em que a gente sempre colocaria a TV Globo, que é a maior transmissora do país, como um protagonista dessa decisão. Sempre, independente do presidente que estivesse ocupando a cadeira do Planalto, sempre seria uma pauta em que seria a guerra de um presidente que emitiu uma MP, publicou uma MP, regulamentando essa matéria, tá? Então, esse viés é independente do presidente da República. Então, assim, penso que é um momento oportuno, porque estamos fora de qualquer campeonato. Eu acho que é um momento em que os clubes de todo o país e todas as federações podem alocar uma energia nesse momento em que sobra espaço, em que você não tem aí um planejamento que vise aí o retorno ao campeonato, a disputa de um campeonato. Então, existe espaço de sobra para se discutir o assunto, para refletir muito sobre o assunto e para se fazer um debate amplo sobre o assunto. Então, penso que pode ser um momento oportuno e penso que a MP chegou em boa hora. Bom, eu já discordo um pouco desse ponto aí do Dr. Luiz, por alegar que uma medida provisória ela requer uma urgência. E não tem nenhuma urgência desse tema ser tratado no momento de uma pandemia. Até porque, inclusive, tem um projeto de lei, até peguei o número aqui agora há pouco para confirmar, é o projeto de lei 68 de 2017, que já vinha discutindo isso desde 2017, veja bem, vão 3 anos de discussão, montando esse projeto. É um projeto que visa todo o direito do esporte, inclusive olímpico, o esporte amador, o esporte de informação. E esse projeto de lei ele já vinha também tratando sobre direito de transmissão para o mandante. Eu não discordo que o direito para o mandante seja importante de ser discutido. Não sei se realmente ele é o melhor, porque envolve os clubes pequenos. Mas não vejo nenhuma necessidade de se discutir esse tema, de se atropelar esse tema nesse momento de pandemia. No meu entendimento, é mais um atropelo de todo um projeto de lei que já vinha sido construído. Perfeito, Fernando. Um segundo elemento que eu acho interessante a gente debater e esclarecer a todos diz respeito ao atual modelo da divisão de transmissão no futebol brasileiro, né? 40% é dividido entre os clubes, 30% é conforme o número de jogos transmitidos e 30% são divididos de acordo com a tabela. Isso daí a gente sabe que, querendo ou não, na hora da divisão do bolo... 30%? 40% é dividido igualmente entre os clubes, 30% é conforme o número de jogos de transmissão, e aí esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Geralmente os times que têm mais torcida, os times com maior apelo social e, enfim, de âmbito nacional, que vão pegar mais parte desse bolo, e 30% diz respeito à colocação. Então, é uma escadinha, acaba sendo uma escadinha de os melhores vão sempre pegar essa parte final dos 60% da divisão. A divisão igualitária fica em relação aos 40%. Né? E seria interessante a gente debater esse modelo comparando com outras praças também. A divisão inglesa, a divisão espanhola. Se o Gustavo quiser pontuar sobre isso. Não, assim, na Inglaterra,
assim, você sabe, todo mundo sabe que a Premier League é a melhor liga do mundo, isso aí não precisa nem discutir, né? A liga mais forte. Na Inglaterra, eu não lembro de cabeça, mas parece assim, é 50% para cada clube, igualmente. Não, peraí. Na Espanha, que é dividido, assim, no final das contas, a Inglaterra é o campeonato que o primeiro colocado e o 20º não tem essa diferença toda, o desequilíbrio não é grande, é mais ou menos equilibrado esse valor de televisão, né, de direito de transmissão, entendeu? Então, o que acontece na Inglaterra? Os clubes, eles negociam de forma coletiva, na Espanha também é assim, né? E fazem com que o campeonato consiga fazer com que o campeonato fique mais forte. Fortalece o produto, Premier League fortalece o produto La Liga, entendeu? Então, eu acho mais interessante, na minha opinião, essa negociação coletiva. Eu acho que o clube mandante vender e cada clube, quer dizer, não vejo problema de um clube mandante vender, mas eu não vejo como interessante cada clube ter os interesses de forma isolada, cada um por si eu não acho interessante, não. Eu acho que vai causar um desequilíbrio maior no futebol brasileiro, né? Só, Gustavo, tem mais problemas para competir com os Rodrigo, ouviu? Quer opinar sobre esse ponto? Não, deixa eu opinar na próxima vez que quando o celular descarregou aqui. Eu tô com o computador agora com o celular. Eu tô desculpando aí. Beleza, tranquilo. E agora Só, o celular descarregou. só Aí eu botei aqui esclarecendo, agora. Gustavo, na Inglaterra, a divisão é feita 50% para todos os times e 25-25. No Brasil é 40-30-30, então já há uma disparidade. Eu estava olhando também o direito de transmissão na Alemanha. Outra lá, coisa na Inglaterra, do primeiro pro... Pode ficar à vontade. Lá na Inglaterra tem uma coisa. Nem todos os jogos são transmitidos, entendeu? Tem jogo dia de sábado à tarde, 3 da tarde, não é transmitido na televisão. Por que isso? Para fazer com que o torcedor ele vá ao estádio. E esse jogo é reprisado depois, mas nem todos os jogos são passados na televisão ao vivo. Só isso, continua. Justamente seguindo a linha do teu raciocínio, na Inglaterra eles pensam o futebol, o entretenimento, como um produto. A gente, infelizmente, não está pensando no futebol como produto e está politizando através dessa MP, por mais que... No Brasil se deu um início em 87, sabe, da Copa União, de 87. Perfeito. E ali poderia ser o início de uma liga. Na Premier League começou em 92, no Brasil começou em 87. Só que não foi para frente. Até hoje se discute aquela Copa União e discute besteiras como a história de quem é campeão, se é Sport ou se é Flamengo. Isso é uma discussão até hoje, assim, coisa não tem essa relevância toda. Continua. Exato. Então, assim, a disparidade, rapidinho, Fernando, a disparidade que a gente tem olhado no Brasil, através da SMP, pode chegar a se alargar. Mas se a gente fizer uma visão, assim, um cálculo simples, através da SMP, um time vai ter direito a vender 19 partidas, certo? 19 partidas. A Globo vai querer vai querer negociar com todos os times para ter um número maior de jogos. Se 4, 5, 6, 7, 8 times negociarem essas partidas, o valor vai aumentar, por causa, cálculo simples, o valor de número de jogos de cada time vai somar e o valor do produto final acaba sendo maior. Então, se houver um pensamento coletivo para vender um produto maior, claro que todo mundo vai abrir mão um pouquinho de cada, mas o bolo vai ser maior. Sim. E cada um pode tirar um pouco mais do que atualmente existe. Então, a minha interpretação também vai muito na linha do Dr. Luiz Braga. Essa MP, por mais que não seja oportuna, mas acaba sendo interessante porque ela quebra um monopólio e dá luz a um debate que precisa ser travado entre todos os clubes. Bom, nesse ponto da união dos clubes, ele já é um ponto emblemático por si só. O próprio Gustavo falou agora há pouco, em 87 tentaram formar uma liga, não conseguiram. Já tentaram formar uma liga que praticamente já nasceu morta, que foi a primeira liga.
Tivemos a Copa João Avelange, que também começou com esse princípio de liga de clubes, de união de clubes, e que depois a CBF acabou tendo que tomar de conta para levar o campeonato para frente. Ou seja, união de clubes no Brasil é uma coisa muito complicada, bem difícil de se imaginar ainda hoje, no meu ponto de vista. Ou seja, outro ponto que o deputado falou, que é sobre a Globo ter interesse em comprar o máximo de jogos possíveis, eu não enxergo dessa maneira. Por exemplo, a Globo tem quatro times que têm muita audiência. Se ela comprar os jogos desses 4 times que têm bastante audiência, ela já vai ter um vasto número de jogos pelo campeonato, 19 jogos de cada time desse aí como mandante, mais os jogos não vem que também no microfone aí que está dando uma interferência. Acho que é o Dr. Rodrigo aí. É bom travar, Fernando, o áudio quando for falar. Deixa eu travar aqui o áudio dele aqui. Sim, pois é. A Globo não tenho tanta certeza que a Globo tem um interesse em comprar, por exemplo, jogos do CSA, que até caiu de divisão, mas, por exemplo, principalmente os times que sobem da segunda para a primeira divisão, porque eles não têm tanta audiência assim. Ainda que seja um CSA e Flamengo, e esse CSA e Flamengo seja o que vai para o jogo de Maceió, que é onde, teoricamente, a torcida do Flamengo vai estar mais afastada, vai poder assistir o jogo, vai querer assistir pela televisão, é uma audiência não tão grande como, por exemplo, se ele vai comprar um Flamengo e Corinthians, ou ele vai comprar um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e São Paulo, que são as 4 maiores torcidas do Brasil na atualidade. E eles têm um limite também na grade deles, televisiva de jogos, né? O jogo passa domingo e quarta-feira só, então, e na quarta-feira, normalmente, a Copa do Brasil, Libertadores, fica basicamente só o domingo. Qual o interesse de eu comprar os 380 jogos para TV aberta, falando em contrato de TV aberta, se eu só posso exibir um jogo por final de semana, no máximo 2 jogos, quarta, ou mais um no sábado, entendeu? Então, não vejo tanta necessidade assim também. Me preocupa muito esses times que sobem de divisão e os que caem de divisão também. Por exemplo, o Fortaleza fechou um contrato com a Tanner no ano passado, no ano retrasado, melhor dizendo, fechou um contrato com a Tuna, era da Série B, subiu para a Série A e praticamente manteve o mesmo valor que ela vinha ganhando na Série B para a Série A. Teve que montar o time com aquele contrato que ela já tinha feito. Ou seja, é um pouco preocupante esse ponto de vista. Até o fato de, mesmo se tivesse os blocos, como vários presidentes de clube vêm falando, que visa a formação desses blocos, mesmo que venha a ter essa formação desses blocos, como é que um time que está saindo da Série B ou que saiu da Série C, igual o Fortaleza, em 2 anos chegou na Série A, vai se encaixar num bloco desse? Será que teria espaço também para ele se encaixar nesse bloco? Naturalmente, aí, a gente vai ter um pouco aí da lei da oferta e da procura do mercado, né? O mercado ia dar uma balanceada nisso aí, critérios como torcida, audiência, seria um peso aí na negociação desses direitos de transmissão. Mas aí, pegando um gancho de tudo isso que você contribuiu aqui, Fernando, me pergunto, qual seria a diferença para o que existe hoje? Zero, né? E quando a gente fala Globo, e aí aqui eu queria propor uma reflexão, é que aqui a gente não pode levar em consideração apenas o canal aberto Globo, né? Você tem todas as suas subsidiárias, né, de TVs vendidas aí por assinatura, tá? Que existe uma imensidão de canais aí que ela pode diversificar essas transmissões. A gente sabe que existem partidas de futebol não apenas na quarta, sábado e domingo. A gente tem Série B também. E assim, naturalmente... Mas esses contratos são de pay-per-view. Só para dar um adendo, são contratos diferentes, como é o contrato de streaming também. Ele é pay-per-view, mas ele é remunerado também, tá? Ele é remunerado e ele é negociado, entendeu? Então, assim, evidentemente, um jogo de TV aberto, qualquer emissora, e aí não só a Globo, né, mas qualquer outra transmissora de canal aberto ou fechado, ela vai priorizar no seu horário de pico de audiência aquela bandeira daquele time que possa angariar maior audiência, porque aí
ele vai poder agregar valor ao seu produto e ofertá-lo por um valor, um preço diferenciado no final do dia, tá? Então, assim, a lei da oferta e da procura regulamenta isso, e um pouco do que o Dr. Tales falou eu acabo dando maior autonomia aos clubes de negociar, de repente, por um preço mais justo, o seu direito de transmissão, tá? Então, assim, queria só sopesar esses pontos. Só rapidamente, Gustavo, não sei se você quer falar agora, doutor Braga falou uma coisa que me despertou algo que eu realmente tinha lembrado, mas tinha esquecido de falar, agora eu lembrei. Os contratos firmados com a Globo já estão com prazo até 2024. Então, esse é um debate que precisa ser tão amadurecido e tão travado, mas é tão importante a gente fazer agora, porque o mercado já está delineado até 2014. Se a gente não pensar isso, por mais que ainda tenha alguns anos aí pela frente, mas se a gente não pensar isso agora, vai virar em 2024, vai continuar da mesma forma. Então, o momento de abertura é agora. O momento de se travar esse debate, por mais que a forma não seja a correta, através da MP, mas é interessante que se faça agora. E um ponto que eu abro o debate também agora se todos os contratos estão firmados, mas há alguns clubes que não assinaram ainda com a Globo em algumas competições, essa MP vai ter aplicação entre as partes, só entre as partes? A Globo vai transmitir o jogo, vamos supor, de dois times que firmaram o contrato, e o Flamengo vai poder transmitir o jogo, que é até um imbróglio jurídico que já está tendo, vai transmitir um jogo com um clube que tem contrato firmado com a Globo. Como é que fica essa discussão, esse debate aí, que eu acho que é interessante a gente travar agora, esses aspectos atuais que vão refletir agora nesse... Eu estava ouvindo todos os amigos falarem aí, só fazer um apanhado antes de responder a pergunta. A gente tem um outro problema que a gente não tem colocado em pauta em relação a essa questão das transmissões. Eu acho que a gente tem, primeiramente, o primeiro fato é a questão da concorrência. O Brasil hoje, em relação à mídia e transmissão, ela está na mão de pouquíssimos empresários, né? Diferente do que acontece em outros países da Europa, onde a oferta e a procura é maior. Aqui você tem, basicamente, para princípio esportivo, tradicionalmente, apenas duas emissoras. No caso, a Rede Globo, que detém particularmente o monopólio esportivo hoje no Brasil, isso é fato, e a Bandeirantes, que trabalhava em conjunto com a Globo até um tempo desse, no início da década dos anos 2000, foi a Record e a SBT. Quando a questão que foi dita, só repita novamente, doutor, que eu acabei esquecendo, doutor Tales. Em relação aos aspectos contratuais, né? Atualmente o Campeonato Carioca está envelopado para que quase todos os clubes sejam de transmissão da Globo, menos o Flamengo. Sim. O que acontece é o seguinte, com a questão dos contratos que já estão em vigor até 2024, não tem o que fazer. Os contratos estão protegidos constitucionalmente, ato jurídico perfeito, então já não tem mais o que se discutir. A questão é o seguinte, o que pode ser desenvolvido a partir disso aí primeiramente, como eu já falei, a MP ela não resolve a situação. A MP ela tem um prazo de vigência. Ela tem um prazo de vigência de 60 dias, com mais 60 dias. Quando eu falei que a MP ela não exaure a questão, a gente parte do pressuposto de que essa discussão ela tem que partir a partir da sociedade civil. No caso, a sociedade que participa na questão esportiva, no caso, os clubes, dirigentes, etc. Então, essa discussão não partiu daí. Então, você partiu de uma discussão de urgência e relevância. Qual é a urgência e relevância para a questão da MP? Então, ela tem que ser amadurecida. E ela não serve para os contratos que já estão em vigor. Os contratos que estão em vigor estão protegidos pelo ato jurídico perfeito.
Então, o que acontece é o seguinte, eu vi as pessoas falando aqui, eu vi alguns amigos falando de liga. A liga sempre foi um sinal de que os clubes poderiam se juntar para fazer essa questão em relação a demandar direitos, campeonatos, entre outras coisas. Só que essa ideia, ela no Brasil, ela nunca amadureceu. Em outros países, sim. Então, é mais fácil que os clubes se juntassem e partissem do pressuposto. Você fazer isso individualmente, eu até concordo, não sei qual foi o amigo que falou isso, que estaria... também. Alguns clubes seriam prejudicados em relação a essa tratativa. Mas, em relação aos contratos em si, aos mais próximos, não vejo nenhuma relevância que possa fazer essa mudança a longo prazo. Eu acredito que a gente tem que colocar em prática, a não ser em relação ao Flamengo, né, que está até é o único que não assinou. Inclusive, ano passado, se passou pelo Palmeiras, inclusive, teve essa discussão muito mais forte. E hoje o Flamengo parte desse custo até para barganhar mais o valor daquilo que a Globo paga, que fica mais evidente. Mas eu vejo isso mais como uma questão de união de clubes. A princípio, de início, eu não vejo nenhuma mudança a contratos que estão em vigor. Agora, futuramente, isso pode ser discutido, pode ser amadurecido. Quem sabe até a criação de uma liga que possa, de uma forma ou de outra, fazer com que esses direitos sejam mais justos, né? E que o produto futebol ele seja mais bem vendido. O que eu percebo a demanda ficou inteiramente à Globo. E aí a Globo ela dá o valor que ela acha difícil. Fica muito mais fácil ela negociar porque ela não tem a concorrência. Antes de passar a palavra para o Gustavo, eu queria só esclarecer também alguns pontos, que essa MP não vai tocar, por exemplo, competições estrangeiras, como o Conmebol, o Mundial de Clubes, que a gente está acostumado a olhar os clubes brasileiros. A Conmebol tem sede no Paraguai, então isso daí não vai ter nada a ver em relação a essas transmissões estrangeiras. E, então, primeiro o debate, que eu acho que esse vai ser um debate transnacional futuramente, não agora, mas vai ser um debate transnacional daqui a uns anos. Mas, a priori, essa discussão vem para tocar, por mais que indiretamente, o Campeonato Carioca e aí o Campeonato Brasileiro, essas outras ligas aqui, Copa do Brasil, que a gente está observado. É só fazer uma pergunta para Thales ou para Fernando, qualquer um de vocês. Tem algum clube que não está fechado em relação a contrato de televisão até 2024, em relação ao Campeonato Brasileiro? Eu acredito. Quer responder, Fernando? Sim, posso responder. Tem o RB Brasil, RB Bragantino, Red Bull, que o ponto-chave do contrato deles está em chamar o time de Red Bull ou chamar de RB Bragantino. A Globo quer que seja chamado de RB Bragantino e eles querem que seja chamado de Red Bull. Porque a Globo utiliza a nomenclatura Red Bull e a Globo enxerga isso como uma propaganda natural para os produtos da Red Bull. É só o Red Bull ou tem outro time? É o único time que não tem contrato fechado ainda, até 2024. Antes dele, tinha o Curitiba também, mas o Curitiba já fechou também contrato com a Globo recentemente, desses clubes que estão na primeira divisão. Todos eles praticamente já têm contrato para ser exibido em TV aberta. O contrato de pay-per-view aí já passa para... Tem alguns fechados com a Tuner, acho que são 8 clubes com a Tuner e 12 clubes fechados com o Premier, que também é da Globo. E aí canais por assinatura sem ser pay-per-view, todos da Sport TV, praticamente. Tem os da Tuner também. Tem uma diferenciaçãozinha ainda que eles fazem ainda. A Globo faz essa diferenciação. Já a Tuner é uma coisa só. Ela pega o streaming, pay-per-view e o canal fechado por assinatura. É tudo num contrato só. Em relação faixa dos canais aí, Fernando, do ponto de vista da gente como pessoas que gostam de futebol, como clientes que consomem o produto, vocês acham que essa MP
né, tirando o monopólio da Globo, e ter 3 canais transmitindo aí diferentes, um canal de internet, um pay-per-view e mais um outro, sendo muitas vezes pago por fora, esses pacotes, né? Eu pago pay-per-view, ano passado na Sul-Americana, o Corinthians não tinha, a Sul-Americana não tinha nenhuma transmissão de nenhum canal. Aí você tinha que pagar aquele canal da Zon por fora para ver jogo do Corinthians e Fluminense. Vocês acham que isso não pode ser prejudicial de você, um cliente, ter que pagar 3 pacotes diferentes aí para assistir jogos? Bom, esse é um ponto de vista também que eu já vinha levantando em outras discussões. Se, por exemplo, todas as emissoras de pay-per-view quiserem fechar com o Campeonato Brasileiro, o que também não é tão comum, mas digamos que venha o Premier, venha o ESPN, Fox, DAZN, e você tiver 5, 6, se você quiser assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja só do time que você torce, os 19 jogos que você vai ter que assistir, você vai ter que comprar o campeonato todo. Você vai ter que comprar de todas as emissoras para você assistir todos os jogos do seu time apenas. Porque 19 jogos ele tem como mandante, digamos, no meu caso que eu torço para o São Paulo. Nos 19 jogos que ele é mandante, eu posso assistir pela Globo, pelo Premier. Mas os outros 19 que ele é visitante, digamos que tenha um jogo contra o Sport Recife, que fechou com a DAZN, o outro jogo contra o Corinthians, que fechou com o ESPN, digamos que tenha um outro jogo contra o Palmeiras, que fechou com a Turner, ou seja, eu teria que comprar o campeonato todo para assistir o jogo, para comprar todos esses pay-per-view para assistir os jogos do meu time. No caso, assim, no caso da ESPN, Fox, Sport TV, tudo bem, são canais fechados, mas quem tem TV a cabo tem direito a esses canais todos, né? Agora, tem canais, por exemplo, Fox Premium. O Campeonato Espanhol, quem tem direito? ESPN e Fox Premium. Tem uma rodada que o Barcelona é transmitido na ESPN, na outra rodada é o Real Madrid na ESPN. Mas na mesma rodada, o Barcelona tá na ESPN e o Real Madrid está na Fox Premium, mas o Fox Premium não faz parte do pacote normal da Sky. É um valor mais por fora que você paga a mais. Da Zon, canal de internet, seria por fora também. No caso, Sport TV, ESPN e Fox, é o canal normal ali da TV a cabo, não tem problema. Eu vejo como problema, sim. O cliente tem que pagar a Premier, tem que pagar a DAZN, eu acho muito... Esse ponto eu acho pode ser um ponto negativo dessa questão. Não, e mais, esse é um canal normal do teu plano da tua operadora. Tem operadoras que tem só Sport TV, tem operadoras que tem só ESPN num plano. Ou seja, você tem que adquirir um plano maior para que você tenha Sport TV, ESPN e Fox. Em outros casos, aí tem Fox Premium, tem Sport Interativo, que era Sport Interativo, agora também já virou para Fox. E aí passa... Mas todos esses, o pay-per-view em si, para você assistir todos os jogos do seu time, o torcedor que é fanático, que gosta de assistir todos os jogos do seu time no Campeonato Brasileiro, tem que comprar de todas as emissoras que tiver adquirido, mesmo que seja um jogo apenas, de um time apenas do campeonato. Essa MP ela é tão interessante que ela traz à tona um sintoma dos dias atuais, dos momentos atuais. Vocês acabaram de falar aí. Não há mais só uma plataforma, não há mais só um canal. Há outros momentos de transmissão, há outras formas de transmissão. Hoje em dia você pode assistir jogo de futebol, entretenimento, NFL, qualquer coisa, em cinema, YouTube, Facebook. Facebook já estava transmitindo. E eu quero trazer o Dr. Luiz Braga para o debate sobre isso, que o entretenimento virou um grande produto e não é o momento de se restringir o acesso ao torcedor, enfim, à população em geral, a uma plataforma só. E a comercialização desses produtos está se dando de outras formas. A pessoa está monetizando vídeo em YouTube, Instagram. Então, há um produto muito rico que pode ser explorado economicamente pelos clubes, através dessa MP agora ainda mais, de várias formas. Você quer um contraponto? Olha,
volto ao argumento da autonomia de vontade das partes, tá? Assim, antes de falar especificamente sobre esse contraponto, mas queria fazer aqui uma provocação e uma distinção sobre a gente usar o paradigma do futebol exterior para o futebol brasileiro. É que em países, assim, no continente europeu, assim como na América, a concepção do futebol ela é totalmente diferente do Brasil. Ele é tido como uma empresa em que existe um dono ou um sócio majoritário e que esse sócio responde com o seu patrimônio pessoal pela administração do clube. Então, assim, existe uma fidelidade maior, uma independência maior dos clubes fora do Brasil, né? Não existe um partidarismo. E aí eu não vou entrar aqui, eu não vou levantar nem a bandeira de se pensar em cogitar usar o futebol para caminhos duvidosos, tá? Eu só acho que quando a gente traz o paradigma do futebol no exterior, e em especial o futebol europeu e o futebol americano, que a gente tem essa organização, essa governança maior no futebol europeu e americano, o que não acontece no Brasil. A gente vê aí clubes tradicionais agora, como o Cruzeiro, que foram para a segunda divisão por uma irresponsabilidade de gestão e a gente não vê os gestores sendo responsabilizados por essa queda do time, tá? Então, voltando ao teu contraponto, a forma em que esses times têm de se monetizar só é o direito de transmissão, é um deles, tá? Não é uma limitação. Assim como o time que tem o direito de definir a transmissão vai vender o seu direito, aquele que vai receber o adversário em casa também o fará, tá? Então, assim, ou a gente tem um acordo aqui de um MOU de entendimentos entre os clubes, e aí a gente tem que entender qual é o verdadeiro interesse dos clubes, se a gente tem uma paixão maior que é o futebol, ou trazer aí fatos, tentar replicar aqui modelos pós-pandemia, como o Gustavo citou aí, do futebol, não lembro agora qual país europeu, que o jogo não é transmitido com a finalidade de forçar a torcida aí em campo, que eu vejo uma dificuldade de se aplicar ao Brasil, primeiro, pela extensão territorial que se tem, e também pela quantidade de pessoas que habitam no Brasil e que amam o futebol, tá? Então, assim, é um toma lá da cá que a gente tem que sopesar aí com cautela para não gerar aí um argumento de que estou onerando o torcedor, mas estou esquecendo de levar em consideração a receita que o clube tem, ou poderá vir a ter. Rodrigo, quer comentar? Assim, eu entendo bem o que o amigo quis passar em relação à questão de como os clubes são formados no Brasil, né? Você tem um país, nosso campeonato brasileiro seria uma espécie de Champions League, né? Se a gente fosse analisar bem o que acontece na Europa. O problema do Brasil passa por uma questão cultural baseada de que os clubes são empresas, né? Alguns clubes tentaram seguir esse caminho. O maior exemplo é o Botafogo, está seguindo esse caminho aí pela questão de virar empresa, mas tem toda uma questão social, entre outras coisas. Os clubes hoje são civis, eles têm basicamente regulamentos, entre outros pontos que dificultam muito essa questão. Quanto ao ponto de transmissão, nós temos um problema, como eu falei anteriormente, é um problema mais cultural. Cultural no sentido de que você apenas tem poucas emissoras, a gente não tem a tradição. Até um tempo desse a gente discutia a questão de horário, o jogo começava às 21h45,
por exemplo, algumas questões bem absurdas. Discutir 21h45, ou seja, se você marca um jogo para 21h45 é porque você não quer que a torcida vá, porque no outro dia o sujeito vai ter que pegar o metrô e vai ter que trabalhar no outro dia. Então, você faz isso exclusivamente para televisão. Então, a Globo ela estipulou essa questão exclusivamente para televisão. Então, quando ela marca um jogo às 21h45, ela quer o jogo na programação, dane-se o torcedor, isso é o que menos interessa. E a única forma de você tentar mudar essa questão é parte do pressuposto de que os clubes deveriam se unir e formar uma liga. A formação de uma liga no Brasil sempre foi defendida, nos últimos 20 anos, tentou fazer isso, porque a CBF, cabia somente à CBF a questão ligada ao tribunal desportivo, entre outros pontos. Que não cabia exclusivamente aos clubes. A questão de escalação, entre outros pontos. Mas, como eu falei, anteriormente, voltando ao que a gente estava discutindo, de efeito, basicamente, a gente tem que partir do pressuposto de que os clubes devem se unir com o intuito de tentar tornar o produto futebol uma coisa mais interessante. Eu acho que a gente tem que adequar aos novos tempos. O amigo falou stream, PPV. O PPV se a gente for comparar em outros países, é uma coisa relativamente recente no Brasil. Ela veio a partir do final dos anos 90. No final dos anos 90 veio a questão do PPV. Agora a gente está tentando pensar com outras empresas entrando no caso a Tuna, que é lá da Esporte Interativo, aí você tem um DAZN, tem outras questões de mídia que poderiam, de uma forma ou de outra, tornar essa questão mais valorizada. Mas, para fazer isso, depende dos clubes. Os clubes têm que saber vender o produto. Não adianta os clubes não saberem vender o produto, continuar tudo da mesma forma e não conseguir vender aquilo que de sustento que é o barco forte da instituição, que é o esporte, em si, o produto do futebol. Rodrigo, só um adendo na tua fala, que é quanto à questão do horário dos jogos. Porque, por exemplo, em São Paulo, eu já presenciei várias discussões sobre esse horário do jogo ser mais cedo por conta do trânsito. Porque quando tinha jogo 7h30, 8 horas da noite, nos grupos, por exemplo, do São Paulo Futebol Clube, que eu acompanho, era uma briga generalizada. Como é que eu vou sair do serviço, vou conseguir chegar no Morumbi para o jogo 8 horas, vou chegar lá 9 horas, vou perder o primeiro tempo completo do jogo. Então fica inviável. Parece que o time não quer que o torcedor vá para o jogo, porque o jogo é 8 horas. Então, é uma questão um pouco mais delicada, principalmente nesses centros que tem um trânsito bem complicado, pelo menos do ponto de vista de São Paulo, principalmente, eu já vi muitas discussões nesse ponto. Não sei se tu presenciou isso também, ou se tem alguma realidade também, algum comentário a mais sobre isso. Acho que o Gustavo tem para falar sobre isso, que ele também... Sem falar, e rapidinho, Fernando, só provocando outra coisa em relação ao horário de jogo e dia de jogo, os aspectos trabalhistas, né? A gente já está começando a observar alguns jogadores movendo ações contra clubes, não sei se os colegas já observaram isso, movendo ações por conta de dia, horário, e aí todos os reflexos na legislação trabalhista. Eu acho, assim, essa MP está escancarando tantas coisas que a gente não se atinha. Fala só um pouquinho. Oi. Só uma palhinha sobre essa questão do horário também. Assim, acho que tem que ter um bom senso. O bom senso não é 10 horas da noite, como a Globo um tempo atrás mostrava 9h45, mas também não é 7h30, né? Que é muito, como o Fernando falou, questão do trânsito. O horário ideal, ao meu ponto de ver, é 9 horas da noite. Acho que 9 horas é um tempo que você consegue sair do trânsito, você consegue chegar, ir na sua casa, tomar um banho e sair de novo, e você consegue pegar o metrô 11 horas da noite, sendo que o metrô fecha meia-noite. Acho que 9 horas é o horário ideal. A Globo já antecipou um pouquinho, hoje já é 9h30.
que ainda é tarde. O ideal é 9 horas, no meu ponto de vista. 9h30 ainda é tarde, mas para quem já teve jogo 10 horas, 9h30 já é uma evolução, né? Já teve jogo até 10h30. Em relação à questão de trabalhista aí que o Thales falou, eu já corneto logo. Essa questão aí aconteceu com 2 jogadores, o Paulo André e o Maicon, um do Corinthians na época e depois do São Paulo. Nos dois, não foi essa questão que a mídia passou de jogo domingo e jogo feriado. O que os jogadores entraram na justiça não foi para isso. Primeiro, os 2 jogadores que entraram na justiça, eles tinham dívida, os clubes deviam eles, certo? E outra, no caso, vou dar um exemplo do Paulo André, que era do meu time, Corinthians. O Paulo André, ele reivindicou questão contratual, não era questão de jogo feriado, não era isso. O que ele reivindicou, que ele se arrependeu até, de fato, foi de não ter folga depois dos jogos, que é um direito de qualquer trabalhador ter direito a pelo menos uma folga de 24 horas, né? Durante a semana. E o Corinthians fazia, muitos clubes ainda fazem até hoje. Depois que o clube joga domingo, faz aquele treinamento que chama de regenerativo. Os preparadores físicos chamam de regenerativo, que é aquele treino de recuperação. Então, o Corinthians e muitos clubes fazem isso. Um dia depois dos jogos, o jogador passa 1h30 fazendo esse regenerativo, certo? É só isso. E aí, muitos clubes fazem e o jogador, eu acho, viu no ponto de reivindicar essa questão, né? De o jogador ter um dia inteiro de folga e não só uma manhã, por exemplo. É só isso. Pode seguir aí. Doutor Rodrigo, você ia falar. Aí outra... Não, vai. Não, pode falar, amigo. Pode falar. O Rodrigo falou, desculpa te interromper, o que eu vejo como ideal no futebol brasileiro é a questão da união. Tu falaste sobre isso, dos clubes se unir, e eu acho que é o ponto-chave, que é difícil no Brasil, né? Com os cartões que a gente tem, né? O Brasil se unir, buscando um bem maior. Muito difícil isso acontecer no Brasil, mas é o ideal. O futebol brasileiro só vai se fortalecer se tiver a união dos clubes, né? Por que o futebol brasileiro, por que os jogos aqui no Brasil, eles não são... Ninguém lá de fora se interessa pelo futebol brasileiro. Por quê? Porque o produto é ruim, simples. Se o produto fosse melhor... Por que o Flamengo teve uma certa expectativa no ano passado, além do grande time que o Flamengo ainda tem? Porque tinha um treinador de Portugal. Um treinador português que fez sucesso no Brasil, muito sucesso até, continua, mérito dele, muito competente, e ele deu essa curiosidade nos portugueses de assistir os jogos aqui no Brasil por causa de um técnico que é português. Mas se não fosse o técnico português, será que os portugueses estariam interessados em assistir jogos aqui no Brasil? Com certeza não estariam. Então, nós temos que vender esse produto Campeonato Brasileiro de uma forma melhorar a qualidade do jogo. Nosso jogo é muito ruim, fato. Se não fosse o Flamengo ano passado, os jogos seriam muito ruins, como há muito tempo é. Então, com a união dos clubes, que é muito difícil, porque aqui no Brasil tem a tradição que cada um pensa só no seu próprio umbigo, é difícil aqui no Brasil, né? Mas um time como o Corinthians, como o Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Fluminense, tem que saber que eles não são inimigos, eles são adversários apenas, né? E um clube só vai ser maior se ele conseguir com que o outro rival também consiga subir de patamar. Não dá para só um time disparar e os outros times ficarem muito abaixo do Flamengo, por exemplo, ou do Palmeiras. Então, acho que tem que ter essa união dos clubes para que o futebol brasileiro consiga se fortalecer. Falando que o Gustavo falou aí, anteriormente, a gente tinha aqui no Brasil, foi criado no final dos anos 80, em 86 e 87, que é o Clube dos 13, né? Para quem não se lembra do Clube dos 13, o Clube dos 13 fez a Copa União em 1987 e fez a famigerada Copa João Avelange em 2000. O que acontece muito em relação a isso é que essa desunião a gente pode observar no fim do Clube dos 13. O Clube dos 13 é a maior prova
dessa desunião que existe entre os clubes brasileiros. Ele deixou de existir agora em 2000, se eu não me engano, em 2015 ou 2016. Deixou de existir simplesmente porque muitos dos clubes não aceitavam, na época, só abrindo parênteses, o Clube dos 13 negociava a questão dos direitos de transmissão. Depois cada um achou que deveria fazer isso individualmente. E aí esvaziou completamente a questão dos 13, que era a primeira tentativa de união, de ligação, de criação de uma liga juridicamente formada no Brasil. Juridicamente formada no Brasil, porque ela tinha um CNPJ, então ela fazia total essa ligação. Um amigo falou aqui, eu não sei qual dos amigos falaram aí, em relação à Primeira Liga. A Primeira Liga foi um fracasso. O que se leva em consideração aquilo que ela se propôs, foi um verdadeiro fracasso. Cada um seguiu normalmente sozinho, sem pensar no próximo. E eu acho engraçado que, não sei se foi uma mudança de gestão que aconteceu com o Flamengo, mas o clube que mais deu ênfase à questão da Primeira Liga foi o Flamengo, e depois ele foi o primeiro a esvaziar a Liga. Então, quer dizer, você tem uma questão de dependência entre dirigente e clube. Então, quando muda a política no clube, muda a política no clube, muda a ideia de ligação, mais ou menos questão de transmissão. E isso é que dificulta mais ainda a questão, porque não há uma uniformidade, não há uma convergência. E quando não há convergência, cada um segue o seu caminho. O que o Gustavo falou, para mim, é bem interessante nesse sentido. Essa questão de união dos clubes seria a principal formato de você tentar valorizar o produto. Se não fosse o treinador de Portugal, ninguém em Portugal estaria muito interessado em saber o que está acontecendo no Brasil. Até porque, se a gente for analisar simplesmente futebol da forma como a gente analisa nosso produto, nosso futebol é fraco. É basicamente fraco. Então, não é um produto muito rentável, não é uma coisa muito, levando em consideração, no exterior não é uma coisa muito interessante. Pois é, mas cabe a quem vende o produto torná-lo mais, vamos dizer assim, mais atrativo. E é uma oferta, a questão da oferta e da demanda. O Fernando pediu palavra, agora que eu estou olhando aqui. Desculpa, meu amigo, você pediu a palavra agora que eu estou vivendo aqui. Sim, é só para informar que o nosso tempo já está esgotado aqui no Instagram. Provavelmente a live deve cair no próximo minuto ou nos próximos 2 minutos, mas a gente pode continuar, a gente coloca a gravação depois disponível no Instagram, ou se o Dr. Thales também achar interessante, a gente cai nessa conexão e volta logo em seguida para uma nova. Eu acho que, como a gente praticamente esgotou o tema da MP, tem mais um parágrafo para a gente debater, a gente pode fechar essa parte no Instagram, debate alguns pontos em 20 minutos, 15 minutos, que eu acho interessantes, e aí a gente retoma lá no Instagram para finalizar e dar as considerações. Agora eu queria fazer a provocação a partir de uma palavra interessante que o Rodrigo falou, gestão. Eu acho, por mais que não seja o objeto dessa nossa discussão agora, mas é válido a gente falar sobre governança, sobre gestão administrativa, sobre clube-empresa. Será se o momento agora também nos permite debater sobre direito de transmissão, se não houver governança dos clubes? Será se os clubes conseguem ter esse poder todo de abocanhar mais valores, enfim, se eles estiverem desorganizados financeiramente, como o Cruzeiro? Então, a governança passa, assim, fundamental, e aí eu vou pedir a opinião dos demais em relação ao clube-empresa. O clube-empresa é uma saída? Será se um clube pode decretar falência, doutor Braga? Será se é o melhor? Ou será se vai
criar ainda mais o calote, né? Um clube de futebol é visto como caloteiro, né? Será se isso vai ajudar ou não? O clube deve virar empresa ou não? Eu só queria... o que o Thales falou aí, a discussão de clube de empresa no Brasil é uma data do final dos anos 90. É uma data da época da Lei Pelé. Essa questão esse debate sobre a questão da criação de clube de empresa. Nós tivemos alguns clubes e empresas no Brasil. Eu acho que não sei a idade dos amigos, mas eu sou um pouco mais, acredito que seja um pouco mais velho que alguns aqui. Eu me lembro de um clube de empresa que disputou um campeonato aqui, a Copa João Avelange, um clube chamado Marutron, que era lá do Paraná. Era um clube de empresa. Acho que foi o maior exemplo de clube de empresa que faliu. Foi o primeiro exemplo de clube de empresa que depois faliu. Então, essa ideia ela não foi, no início no Brasil, ela não foi muito bem-vinda, não. Porque a gente não tem aqui regramentos relacionados ao fair play financeiro. Agora estão tentando implantar essa questão do fair play financeiro, que é uma forma de fazer com que os clubes, que aconteceu com o Cruzeiro, é o maior exemplo disso aí. Um clube que basicamente arrebentou a própria gestão, juridicamente falando. Se a gente fosse levar se fosse uma empresa, hoje era uma empresa falida, na verdade, que estaria em processo de recuperação judicial, mas como ela é uma associação civil, ela não entra nessa questão. Antes de mais nada, só não alongando muito, a construção de clubes e empresas é uma forma até também de estabelecer um fair play financeiro. Porque a empresa ela teria uma governança corporativa que pudesse viabilizar a questão do lucro, o que não acontece com os clubes. Como eles são associações civis, eles não se compactuam pela questão do lucro. Claro que isso aí é uma questão jurídica, não é uma questão de fato. De fato, com os clubes, o que vale é o lucro. Mas, juridicamente falando, a associação civil ela não cabe a essa sistemática. Mas é uma discussão interessante aí, essa questão do clube de empresa. Ela retorna porque o Botafogo, o Clube de Regatas do Botafogo, ele voltou a falar a citar essa questão aí novamente. Eu acho que a questão do clube empresa forçaria aí a maioria dos clubes a se reinventarem, tá? Você, como o Gustavo falou aí, teria que se empenhar para ter um produto melhor, tá? E eu acho que essa formalização ela é necessária. A gente vê aí, principalmente nos clubes pequenos, quantos jogadores são prejudicados aí pelo não pagamento aí dos seus direitos, né? Então, eu acho que essa responsabilização aí dos dirigentes, elas têm que existir, tá? Tem que ser mais formal, é um serviço que é prestado, tá? A hora do jogador é vendida. Eu acho que ele não pode ficar a ver navios aí com seus créditos, tá? Então, essa formalização é importante. A lei de falência não abarca associações civis, tá? Não é possível. Então, assim, você teria um longo processo aí de reinvenção dos clubes, oferta de produtos melhores, uma maior transparência com o dinheiro aí dos associados, dos torcedores, né, que fazem as doações mensais para os seus clubes. Então, assim, eu vejo com bons olhos, tá? Agora, naturalmente, que quando você traz transparência, traz a vírgula no número, você vai ter um efeito aí e que muitos deles vão deixar de existir por questões óbvias, tá? Os números não vão justificar e aí eu acredito que essa ânsia aí das pessoas por ser dirigente de clubes, a tendência é que elas recuem bastante. Uma pergunta. Antes de passar a palavra para Gustavo, que eu queria que ele comentasse sobre isso, eu queria fazer uma provocação. A provocação que os maiores clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona,
não são clube-empresa. Né? Exatamente. Então, por mais que a gente não possa seguir essa linha, talvez lá não seja necessário, mas aqui é válido realmente isso. E aqui a gente O tem clube-empresa, só uma pergunta. Não sei qual é a nomenclatura que vocês usam aí para clube-empresa. Clube-empresa é o que tem dono? Tipo Manchester City, Chelsea? É isso que é clube-empresa que vocês falam? Que tem um dono? Na verdade, ele não seria questão de dono. Na verdade, o que você sabe é o seguinte: as associações civis, elas têm sócios, né? O que cabe à questão do clube-empresa, eu já vi alguma coisa relacionada ao que acontece com o Botafogo, por exemplo, é de que esse associação, certo? Eles seriam basicamente eles teriam ações e essas ações seriam basicamente investimento, certo? Inclusive com ações em bolsa de valores. Então, o associado ele poderia vender as ações, elas seriam... A empresa não teria um lado negativo por fato do futebol que no Brasil existia há muito tempo. Tem muitos clubes grandes, muito tradicionais os clubes aqui no Brasil, de muita torcida, que envolve muita paixão do torcedor. Esse clube sendo uma empresa, você não acha que essa paixão do torcedor não teria uma sensibilidade menor com o torcedor se o clube for tratado como empresa? Acho que não, porque você permitiria que o torcedor passasse a ser sócio dessa empresa, ele passaria a ser dono, a ser dono também de um pedaço dessa empresa. Porque empresário ele até ele visa o lucro, ele não visa necessariamente. Né? Então, mas aí como são os clubes hoje, ele, apesar da fiscalização, tudo, mas aquilo ali não, intermitentemente olhando pelo lado dele, não vai me causar um prejuízo, certo? Uma carteira de sócio. Agora, ele, como investidor, é um outro ponto. O que modifica muito a questão de como vai funcionar a governança administrativa dos clubes. Porque ele passa a ser um investidor, ele passa a ter ações, ele passa a vender ações. Eu não concordo muito com essa questão, ele vai diminuir. Não, eu acho que agora ele vai participar diretamente da gestão do clube dele. Ele vai saber, ele vai ser apenas aquele torcedor de... O Palmeiras com aquele presidente do Palmeiras que botou dinheiro no Palmeiras, é o nome dele? Paulo Nobre. É o... Paulo Nobre. O Paulo Nobre botou dinheiro dele no Palmeiras, mas depois ele quis de volta o dinheiro. Sim, o caso do Paulo Nobre foi um mecenas, na verdade, porque ele pegou um clube que estava em processo de falência, praticamente. A gente já tem... Mas como associação... Pode falar. Não, assim, só dando adendo ao que o Gustavo falou, eu acredito que você tira um pouco essa questão do torcedor apenas de sofá e ele passa a participar mais ativamente na administração do clube. Eu concordo com então, o Rodrigo eu também. acho que, eu concordo com o Rodrigo, porque até para você se associar hoje nesses clubes, você paga uma joia alta, tem que pagar uma joia, tem que passar por um processo de aceitação. Para você virar conselheiro, é um processo também muito mais complicado, enquanto que se você tiver ações desse clube na Bolsa de Valores, você compra que seja um pacote de ações, que são 100 ações, ou uma ação sequer, até fracionado, e você já passa a ser um sócio do seu clube de verdade, de fato, com a quantia pequena que seja, que você não tem representação no conselho ainda, mas você passa a ser sócio, pode poder acompanhar de perto aquela empresa, você estando dentro dela. Ou seja, você está democratizando o acesso do torcedor para dentro do clube, no meu ponto de vista. Acesso ao torcedor. Atualmente, a gente já também, tem eu penso dessa mesma clube forma que também. tem sido servido como parâmetro aí aqui no Brasil, que é o Red Bull Bragantino, né? O balancete tem mostrado transações altas, um clube com estrutura relativamente padrão bom, né? De uma excelente qualidade e governança. A gente tem olhado isso. É claro que o Red Bull vem lá aplicado na Áustria, na Alemanha,
e os modelos importados de lá são fantásticos. Vamos saber, ou vamos ter essa certeza se essa empresa Futebol Bragantino vai ser, de fato, bem gerida. Tu tá falando do Red Bull. O Red Bull tem outras representações de outros países, né? Na Áustria, na Alemanha, inclusive na Alemanha a gestão do Leipzig, que é um clube da antiga Alemanha Oriental, é de uma governança extremamente profissional, né? Na parte de cima, por questão de associados, ela tem uma carteira de sócios que incentiva ao torcedor do antigo Leipzig, que era um clube médio, era um clube grande na Alemanha Oriental, mas que tornou um clube pequeno na atual Alemanha. Então, a administração do Leipzig, eu creio, não posso falar com toda certeza, que eu acredito que seja a mesma referência ao RB Bragantino, que hoje é o clube que, se a gente for levar em consideração, é referência na questão de clube empresa, no estilo de governança. Eu não sei como é que funciona, não preciso me inteirar mais sobre o assunto. Mas a do Leipzig, que já tem alguns anos, ela é bem interessante. Eu acho que poderiam pegar esse modelo e tentar colocar em alguns clubes brasileiros, principalmente clubes de massa no Brasil. Caso do Flamengo, Palmeiras, Vasco, Corinthians. Que aí é uma forma de você trazer, aquilo como eu falei anteriormente, que o Fernando também falou, é uma forma de você trazer o torcedor para dentro do clube. Investidor, ele ser um investidor do clube. Através de quê? De ações. E aí os clubes teriam uma forma de fazer uma representação dos minoritários, através de... A gente tem uma legislação bem avançada em relação a isso no Brasil, e a lei de debêntures, e poderiam trazer uma representação até mais forte de torcedores menores ao clube, onde ele participaria, onde ele conseguiria visualizar todos os seus investimentos e cobrar. Esse para mim é o mais importante. Cobrar não só do lado do futebol, como também do lado financeiro do clube. É uma opção. É uma opção. Eu acho e é uma ótima opção, inclusive. Eu acho que a gente pode caminhar para o debate final, Fernando, em relação ao outro parágrafo da MP. Antes de entrar nesse último debate, tem só um debate que talvez seja um pouco menor, que é o que a partir da MP, que a MP também inovou, que é o de patrocínio de emissoras de televisão. Que as emissoras de televisão agora podem patrocinar os clubes e ter a marca estampada na camisa, no uniforme, como teve o do Vasco em 2000, na Copa João Avelange, colocou o SBT, porque o Eurico Miranda tinha brigado com a Globo e tal. Querendo ou não, isso é um ponto um pouco menor, mas que também toca um pouco na ferida, né? Até que ponto a Globo quer transmitir um jogo do Vasco com a camisa do SBT, com a logomarca do SBT bem na frente aqui, ou até com o nome de uma novela, de algum programa que ele tenha lá, que esteja fazendo sucesso. É um debate também a ser feito em menor proporção do que o último que vai tratar, mas acredito que é importante falar. Essa questão do SBT não foi um patrocínio. A questão foi uma provocação do Eurico Miranda contra a Globo. É bom citar. O patrocínio mais interessante que eu vi de uma emissora de TV foi da MTV para o Fluminense no meados dos anos 90. Eu estampava a camisa da MTV. Não sei se tem algum torcedor do Fluminense aqui, mas não é de muita boa lembrança, não, né? O Fluminense caiu na época. Eu estampava o logomarca da MTV. Eu não sei se os amigos lembram. Era bem interessante. Eu achava interessante. Flamengo e Pelé, ela proibiu essa questão das emissoras patrocinarem clubes de futebol, né? Mas voltando a esse tema aí, é interessante. Agora, como meu amigo falou, será que a Globo, se a Record, que hoje é a principal inimiga da Globo, a Globo ia aceitar mostrar algum programa, sei lá, fala que eu te escuto, botar no clube de massa, alguma coisa assim? A própria Amazon estava quase patrocinando o Flamengo, né? Até
meses atrás aí. Sim. Mas a Amazon ela é uma questão à parte, né? Uma questão de streaming, né? Ela não é um canal, uma rede de TV, Não, né? Que é o que a Globo vende. Apesar que a Globo agora está no streaming também, né? e a Amazon tem todo um Pode complexo. falar. Poderia colocar o nome da Amazon, mas que se fosse a loja antigamente, poderia colocar ela como loja virtual, né? Que tem. É um complexo de coisas, não um produto específico de transmissão televisiva, no caso. Gustavo quer falar sobre isso? Eu me lembro aqui do Barcelona, quando ele estava assim, patrocinado por uma empresa também de streaming, que vendia livro e-book, a Rakuten, não sei se continua sendo esse patrocínio ainda. A Amazon já é uma outra questão, ela é também streaming também, né? Não sei como é que funciona a questão audiovisual na Espanha, né? Talvez seja mais democrático que a nossa, né? Gustavo quer falar alguma coisa? Não. Segue. Então, eu acho que a gente pode encaminhar o debate já na parte final. Em relação ao parágrafo, acho que primeiro da MP, para a gente fechar, né? Em relação à participação dos sindicatos, né? Não há expressamente nome sindicato, mas através de convenção coletiva, né? E aí eu queria os comentários do Dr. Luiz Braga e em seguida do Dr. Rodrigo sobre esse ponto. Os sindicatos fazem uma crítica aí a esse parágrafo da MP, porque não fica, segundo a classe aí, né, dos sindicatos, não ficou claro a questão da fiscalização, né? Pelo que eu entendi, e aí vocês que estão mais atenados aí a essa dinâmica, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que aquele percentual lá de 5% que continua era repassado ao sindicato e o sindicato repassava aos jogadores, né? Me parece que há essa queixa aí do sindicato, né? Por essa possível retirada aí desse protagonismo, né? Do sindicato nesse recebimento, tá? Mas é importante destacar que a MP não exclui a participação do sindicato. Mas aí vem um ponto que diz o seguinte, ele disse, olha, você pode continuar pagando aí os 5%, vocês podem continuar negociando, desde que não haja nenhuma hipótese de exceção aí em eventuais convenções ou acordos coletivos de trabalho, tá? Então, assim, ele não tira o sindicato da jogada, mas me parece que há uma certa limitação de atuação aí do sindicato no que diz respeito ao repasse e fiscalização desse recurso. Isso é um ponto que eu ainda não tinha observado ainda em relação à MP. Mas eu acho que é alguma coisa no sentido dos últimos anos terem enfraquecido um pouco mais a questão do sindicato. A questão das convenções coletivas de trabalho, ela também explora muito mais essa questão, ela afasta um pouco a participação direta dos sindicatos e faz com que cada trabalhador exerça seu direito individual de negociar. Não sei até que ponto, acho que só o tempo vai dizer se isso realmente é bom ou ruim. Voltando ao trabalho normal, a gente já percebeu que nós não tivemos muitos ganhos em relação a um trabalho normal, um trabalho de quem não ganha milhões, nós aqui. Mas não vi ainda, não vi alguns pontos ainda relevantes em relação a essa questão de você negociar diretamente com o patrão, com o empregado em relação ao patrão, na verdade. Mas eu vejo mais esse parágrafo primeiro como uma forma de você enfraquecer um pouco essa questão dos sindicatos. Mas eu não vejo, ela não tira essa questão do sindicato, ela não tira, deixa bem claro. Mas ela dá a opção ao atleta profissional de fazer essa questão individualmente.
Eu acho, eu fazendo um contraponto aí, Rodrigo, eu não vejo prejuízo ao atleta, primeiro pelo seguinte, o repasse dos 5% tem que ser feito porque o fundamento dele é legal. Então, a lei o impõe. Tá? A lei impõe, isso aí não se há dúvida sobre isso, enquanto quesito legalidade. Segundo, eu acho que o dinheiro não tem que fazer esse caminho de ir no sindicato e depois atleta. Eu acho que ele pode ir direto. Terceiro, se eventual inadimplemento não houver o repasse ao atleta, eu acho que a atuação do sindicato ela não fica prejudicada, porque o que é o sindicato? É um órgão de representação de uma determinada categoria, seja patronal, seja trabalhador. Seja de então, empregado. Sim, se um leque de jogadores, de atletas, forem à porta do sindicato e disser, olha, você é o representante da nossa categoria, a gente tem uma gama de jogadores aqui, de atletas que não estão recebendo o repasse legal. A gente quer que você, sindicato, de uma maneira coletiva, ajuize aí uma medida coletiva, seja uma ação civil pública ou outra medida similar, para que resguarde os direitos da nossa categoria e que o repasse seja feito. E aí ele pode atuar dessa forma, entendeu? Eu acho sim, que cada macaco tem que estar no seu galho, né? Tem que dar a César o que é de César. Você quer, no final do dia, representar ou você quer fazer gestão financeira? Qual é o que o sindicato quer fazer, né? Por que a bandeira não é a defesa do jogador e sim a maior discussão o recurso tem que passar por mim e depois ir para o jogador, né? Eu acho que cabe essa reflexão. Não, o amigo tá correto. Não preciso dizer tirar nada em relação a isso. Eu acho que a função do sindicato é de representação, na verdade. O que o amigo falou é perfeito. Eu só falo assim, tirando por uma questão mais prática, até pela questão dessas convenções coletivas que dependem muito do sindicato, até porque você precisa dessa questão mais próxima entre o sindicato e os trabalhadores, levam em consideração mais essa questão. Eu falo não falo especificamente desse parágrafo, eu falo de uma questão geral. Eu estou falando de uma geral, desde a primeira reforma trabalhista, a nova reforma trabalhista, a tendência era uma forma de você negociar diretamente entre o trabalhador e o empregado sem a intervenção do sindicato. Eu acho que a questão é bem clara, mas o que o amigo falou está correto. Não tinha nada. Mas, assim, só um adendo aí, Rodrigo. Essa negociação individual, ela não é absoluta. Ela tem uma matéria restritiva que eu não posso, a depender da matéria, eu não posso acordos coletivos, tá? E aí, quando eu falo aqui, mas também menciono aqui as convenções coletivas. A exemplo disso, alterações de jornada, redução salarial, entendeu? Aquelas cifras previstas na Constituição Federal. Então, assim, essa negociação individual, ela não é absoluta. Pelo contrário, ela é restrita. E ela não pode, de forma nenhuma, ser contra a lei. Por exemplo, alguém que faça uma coleção coletiva para acabar com o 13º, vamos dizer Exatamente. assim. Uma coisa mais absurda. Exatamente. Então, ela não pode ser contra a lei. Exatamente. Fernando, eu acho bom a gente encaminhar agora, realmente, que o debate é tão interessante que está prolongando. Encaminhar no sentido de como vai ser o esporte, o entretenimento nesse pós-pandemia. Cada um pode dar sua opinião aí para a gente ter essas considerações finais. Saber como vai ser a volta, como vai ser a venda do produto esporte, entretenimento, futebol. O que os colegas estão pensando sobre isso aí nos próximos meses, anos, a gente não sabe o amanhã, né? Bom, vou começar aqui por mim. Eu penso que os clubes, principalmente, devam também pensar num longo prazo. Não pensar imediatamente no valor que estão fechando, por exemplo, com o Turner, com DAZN, com essas outras empresas menores que
teoricamente menores, a nível de Brasil pelo menos, né? Empresas menores que estão chegando no mercado. Até porque muitas delas mudam. Por exemplo, a Fox chegou forte, já se juntou com a ESPN, Esporte Interativo também chegou com 2 canais, foi comprado por um canal internacional, já migrou para a Fox também, já tem jogo que passa hoje em canal de filme. Ou seja, você perde um pouco de visibilidade. Querendo ou não, a Globo ainda é a campeã de audiência no Brasil. Tem um programa Globo Esporte dedicado exclusivamente para os clubes. Esporte Espetacular no domingo, exclusivamente, não exclusivamente para futebol, mas o Globo Esporte é 90% futebol. Esporte Espetacular, 70% futebol, que está ali exibindo as marcas, está ali, querendo ou não, vendendo a marca que os clubes estão expondo naquele momento, né? Fazendo matérias e, entre outras coisas, a marca está sendo muito bem vista. Enquanto que se você sai desse foco, desse ápice de audiência, talvez num longo prazo, dependendo da quantidade de conquistas também, que tem vários outros fatores, mas você perde um pouco de visibilidade, pode perder um pouco de torcedores. Não pensando a longo prazo, você pode vir a perder, inclusive, mercado no futuro. Mas acredito que vem para um momento bom, realmente o futuro disso tem que ser discutido. A gente tem uma evolução tecnológica gigante acontecendo no mundo. A gente tem streaming que nem tinha na Lei Pelé, na época de Lei Pelé, ninguém nem sabia o que era streaming. Canais pagos, pay-per-view. Na Lei Pelé também ainda não tinha previsão de pay-per-view, foi incrementada depois foi uma emenda, né, nessa lei, e aí você pode incluir o pay-per-view, os canais a cabo e tudo mais. E à medida que isso vai evoluindo, que a tecnologia vai avançando, os clubes também têm que pensar em como se encaixar nesse projeto, né? Em como conseguir alcançar mais o público que elas têm. Até fora do Brasil, como eu viajo, inclusive estou fora, a gente não vê nenhum mercado para clube brasileiro aqui. Nos Estados Unidos, você não vê falar de clube brasileiro. Você não vê nem as camisas sendo vendidas em lojas da Adidas, lojas da Nike, como a gente vê aí no Brasil. Nenhuma exposiçãozinha sequer. Ela realmente não aparece. Ou seja, é um mercado que também deve ser pensado em expansão. Porque por que eu venho para os Estados Unidos, vejo camisa do Real Madrid, vejo camisa do Barcelona, vejo camisas até de times menores, do Ajax, do PSG. Ajax, sim, PSG já é do alto escalão, mas do PSG, de clubes menores como Valência, Valladolid, e não vejo, até de clubes da América do Sul também, como tem uma influência latina muito grande nos Estados Unidos, na Flórida principalmente, você vê muitas camisas de Boca, de River, de times do Paraguai, times até da Bolívia, e não consegue ver com tanta frequência as camisas de time brasileiro à venda. Você não consegue, a não ser as pessoas que vieram do Brasil estão utilizando, mas você não consegue ter esse mercado ainda tão avançado para os clubes brasileiros. Então, esse é um ponto importante que eles devem investir também, porque tem um mercado muito grande. Essas são as minhas considerações aí para o futuro aí do esporte no Brasil. Vou me antecipar aqui, faço um compromisso que eu tenho agora às 18h10, mas sobre o futuro do futebol, acho que a volta ainda é muito precoce, tem que ser pensado com bastante cautela. Concordo. Essa volta dos jogadores precidirá uma testagem em massa do clube num período de a cada 7 dias, o que vai elevar aí o OPEX dos clubes, né? Se a gente estivesse falando de clube-empresa, né? A gente teria um aumento do OPEX aí dos clubes, mas pela própria segurança aí dos atletas tem que ter essa testagem a cada 7 dias, tendo em vista o viral, né? Abrir o controle aí do vírus, né? Então tem que se pensar aí no que o Fernando disse, em vias alternativas para remunerar os clubes, né? É inconcebível que um país como o Brasil, que é conhecido aí fora como a terra do futebol,
não tenha nenhuma camisa de um clube sendo comercializada fora do país, né? Isso é inadmissível. Todo mundo reconhece aí as 5 estrelas que a seleção brasileira carrega. Eu até coloquei aqui no meu fundo aqui do Zoom, né? O nosso brasão aí, soberano, né? Não tem nenhuma seleção pentacampeã no mundo, mas acho que o futebol tem que se reinventar. O futebol brasileiro, na minha opinião, hoje é nivelado por baixo. Jorge Jesus fez um trabalho aí que não foi de grande relevância, mas que mostrou aí que é um trabalho soberano ao que os demais times vêm praticando em termos de Brasil. Então, assim, face à pandemia, essas são minhas considerações. Encerro aqui. Peço licença aos demais, mas realmente eu preciso sair aqui que eu tenho que me deslocar para um outro compromisso que se avizinha. Obrigado, doutor Luiz Braga, pela presença, pela participação aí, abrilhantando o debate. Obrigado a todos. Boa tarde. noite. Vou passar para o doutor Rodrigo aí agora. Assim, o que o Luiz falou é bem... acho que é bem a nossa realidade. A gente não sabe o que vai acontecer futuramente. Hoje, o Brasil, hoje, em tese, na América Latina, é o país hoje epicentro da Covid. Então, a gente não sabe muito ainda o que vai ser o futuro. E o futebol não foge à regra. Então, falar alguma coisa agora seria algo precipitado. Fazer um juízo de valor nesse momento que a gente tem mortos e mais infectados seria algo muito precipitado. Quanto à questão de mudanças, eu acho que o futebol brasileiro ele sempre foi muito reticente com mudanças. Eu me lembro em 1996, quando falaram na questão do pay-per-view. Então a gente falou assim, pay-per-view, isso vai deixar a coisa mais cara, não sei o que. A gente estava vivendo um país na época que era completamente diferente. O salário mínimo era R$110, eu acho, mais ou menos na época. Era R$100. O custo de vida era muito mais baixo também. Só que o pay-per-view acabou virando um carro-chefe, né? Ele acabou tendo sucesso. E aí partimos para outras questões. Hoje a gente tem o streaming. Algumas pessoas falaram a questão do streaming aqui, clube tal, em relação a tal. Eu acho que são alternativas que visam até modernizar essa cadeia de produção dos clubes brasileiros. Quanto à questão do licenciamento, eu ouvi os amigos falando de camisa, algumas outras coisas aqui. Uma vez eu li um livro de um autor, de um economista britânico, que falava de clubes ingleses que eram conhecidos na Ásia, isso já nos anos 70, a gente está falando dos anos 70. Anos 70, como no caso do Manchester United, do Liverpool. Inclusive, quando o Liverpool ia jogar no Japão, isso, nos anos 80, ele sempre teve mais torcida, porque ele era o mais conhecido da região. Inclusive, em 1981, o Liverpool era mais conhecido que o Flamengo, por exemplo. Então, os clubes se tornaram profissionais há muito mais tempo. No Brasil, a gente começou a fazer licenciamento agora, no ano 2000. Do ano 2000 para cá que a gente começou a fazer licenciamento. Como eu posso dizer, são sempre muito tortuosas, são sempre muito cheios de polêmicas, algumas outras coisas. Talvez esse seja o nosso maior problema. A questão da mudança principal, o que eu visualizo no futuro com a MP, talvez a gente pode tirar a lição muito disso é que os clubes futuramente se tornem empresas. Eu acho que é uma forma de você vender o produto de uma forma com mais qualidade, você conseguir recursos com mais qualidade, você do clube. Então, não ficar só naquela história de reclamar, de falar, de xingar jogador, de xingar dirigente. Eu acho que seria muito importante o jogador estar dentro, o torcedor dentro do clube. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa cultura de ser muito reticente com algumas coisas, talvez não a curto prazo, mas talvez a longo prazo, daqui talvez a uma década a gente possa estar discutindo a forma de conseguir recursos através de clubes e empresas, né? Ou de isenção fiscal através dos clubes, né?
já tem isenção fiscal, porque eles sonegam muito, né? Vamos ser sinceros. Há uma sonegação gigantesca. Até isso também poderia viabilizar também essa questão da tributária. Mas são mudanças que eu espero que tenham algum efeito, não a curto prazo, mas a longo prazo, para a gente mudar um pouco essa mentalidade. E, como um amigo falou, o amigo Fernando falou, o doutor Fernando, quando ele viaja nos Estados Unidos, ele tem a possibilidade de ver a camisa do time dele, de São Paulo, lá estampada junto com o Real Madrid. Mas isso é uma questão que vai mudar, vai demorar muito ainda. A gente não vai mudar do dia para a noite. Isso é uma questão que nós vamos levar pelo tempo, a longo prazo. Eu agradeço, já me antecipando, agradecendo aí pelo convite aí, o Dr. Tales. Obrigado, Dr. Tales. Um grande abraço. Gustavo, quer? Oba. O discurso final, né? Sim, é o seguinte, um assunto que a gente não discutiu, que é a questão do sócio-torcedor. Não discutiu sobre esse assunto. Como é que vai ficar o sócio-torcedor em tempo de pandemia? Sendo que o objetivo do sócio-torcedor é você paga uma mensalidade para você ter desconto em ingresso. Se os jogos serão sem público, né, portões fechados, como é que vai ser essa questão? O torcedor vai pagar sócio-torcedor para ajudar o clube ou ele vai só vai pagar para ajudar o clube, mas ele não vai ter benefício porque não vai ter direito ao ingresso. E tem torcedores que pagam sócio-torcedor, que não tem tanta condição financeira, que tá com uma despesa maior em casa e sócio-torcedor é uma despesa mais supérflua, o que ele vai pensar? Vai pensar em parar de pagar o sócio-torcedor. Então, um assunto que a gente não discutiu é esse assunto do sócio-torcedor. Em relação ao futebol... Antes de tu ir para o teu ponto final, vamos entrar um pouquinho nessa discussão aí também, até porque chegou um dos meus colegas também, que sabem que eu sou advogado, que entraram em contato comigo para ingressar com uma ação contra o Premier, porque ele paga o Premier mensalmente, desde janeiro até agora em junho, e tem 3 meses que não passa nenhum jogo no Premier, não foi lhe fornecido nenhum desconto, e para piorar, como ele é flamenguista, o jogo do Flamengo, em que o primeiro jogo que teve, a quinta-feira, Bangu e Flamengo, e o Bangu era mandante, o Premier tinha o direito de transmitir pela nova MP, não transmitiu, e ele ficou sem assistir o jogo dele, sem estar transmitindo no Premier. Realmente é uma questão de direito do consumidor. O consumidor está pagando por um produto e não está recebendo. E ainda por cima que tinha o direito de ser transmitido. Ou seja, também é um outro ponto a se falar aí. Tu tá falando da questão do cliente em relação ao pay-per-view. Eu falei do sócio-torcedor, que é aquele que paga para ter tem até, não sei se ainda tem entrada livre, aquele que paga o pacote mais caro, né? Sim, mas também é uma relação de consumo. Do sócio-torcedor também passa por uma relação de consumo. Você está pagando para ter um produto. Qual é o seu produto? No caso, é o desconto no jogo, até o pacote completo, que é o jogo inteiro. Exato. E esse é um dos desafios também que eu encontro em vários clubes e em vários programas de sócio-torcedor, é como você incentivar o seu torcedor a participar do sócio-torcedor para aquela pessoa que não reside na região onde tem os jogos, porque você tem que dar algum incentivo para a pessoa participar desse sócio-torcedor. Por exemplo, no nosso caso, que a gente mora em São Luís, eu moro em São Luís, não tenho acesso aos jogos do São Paulo no Morumbi com frequência, a condição financeira ainda não permite. Então, para eu assinar um sócio-torcedor, eu tenho que procurar algum benefício melhor, né? Exato. Teria que viajar toda semana para assistir o jogo, né? Pois é. Essa seria... Sobre a questão do sócio-torcedor, primeiro que é como se fosse assim, você se apunhalar, ou então se dar uma facada, entrar com uma ação contra o seu clube, pedindo a devolução do sócio-torcedor. Eu já vejo isso mas de fato é legítimo. Até porque a gente está levando em consideração os princípios do direito do consumidor também, né? Exato. E o torcedor, antes de mais nada, ele é um consumidor. Isso, perfeito. Né? Ele é um consumidor. Não sei se os colegas olharam também uns torcedores entrando com ações contra os clubes, pedindo a devolução, ou estavam tendo dificuldade em cancelar o sócio-torcedor também.
essas notícias surgiram, acho que há 2 meses, quando eclodiu a pandemia, tudo. Então, assim, mas... Eu penso assim, essa relação a essa questão. O torcedor que tem uma condição aí socioeconômica melhor, aí, se ela é apaixonada de fato pelo clube, eu acredito que se ela sabe que aquilo vai virar receita para o clube, ela pode continuar pagando mesmo sem ter o jogo. Isso pensando de uma forma da paixão pelo clube. Mas pensando do ponto de vista do cliente, não tem nenhuma lógica você pagar uma coisa que você não vai consumir. Não está tendo jogo há 3 meses, eu vou ficar pagando todo mês. Tem essa questão, né? Tem esses dois lados, do cliente e do apaixonado. Exato. Mas assim, não falando a relação sócio-torcedor e clube, mas seguindo a linha do que Fernando falou sobre o assinante, no caso, e a Premier, o DAZN, enfim, várias coisas, eu acho muito interessante. A gente, assim, é uma linha muito tênue que a gente tem que caminhar, porque houve até a edição da medida provisória acerca da relação contratual, não sei se os colegas tomaram conhecimento. Então, assim, há muita discussão acerca do que a pandemia vai causar e que está causando nas relações contratuais. Mas eu vejo como legítima a pretensão, os números caíram bastante de adesão ao Premier, à DAZN também. E esse momento vai fazer com que a gente repense muitas coisas no que diz respeito à assinatura desses pacotes, a assinatura desses serviços também. Então, esse debate, por mais que a gente realmente tenha esquecido dessa relação, mas é de extrema relevância, porque a partir de agora a gente vai ter uma nova roupagem do que é o trato entre assinante, Premier, DAZN, e, por fim, também sócio-torcedor. O sócio-torcedor, nos últimos anos, de outras praças, por exemplo, os torcedores nordestinos não têm a mesma qualidade do serviço do que os torcedores dos grandes clubes, né? Então, assim, é um debate que, por mais que seja já acessório nesse exato momento, a pandemia vai revelar outros... Vamos terminar logo? Pode concluir, Gustavo. Não, sim, pois é. Você estava falando dessa questão só... Sim, falando para concluir. Primeiro, uma solidariedade aos falecidos pela solidariedade. Pensando na questão do futebol, não vejo futebol a curto prazo. Assim, não deveria ter futebol ainda. Acho que ainda não é o momento, né? Mas, né, já vai voltar o Campeonato Carioca agora. O Campeonato Paulista acho que vai demorar algumas semanas para voltar também. Estão dizendo que o Campeonato Brasileiro vai voltar em agosto. Acho que totalmente fora de realidade, mas é o que está sendo passado. Eu acredito que seja adiado essa coisa. E terão as 38 rodadas. Sem público, mas pelo que eu fiquei sabendo ontem, terá as 38 rodadas. O futebol brasileiro vai ser, né, esse ano, se não tem como, pelo nosso cenário, ter alguma emoção no campeonato, acho que não tem nenhum clima para isso, devido à pandemia, mas o Campeonato Brasileiro vai ter, Libertadores acho que não vai ter tão cedo, vai demorar muito, muito ainda, por causa do Brasil, né, que é o grande epicentro da pandemia, né, e a médio prazo, eu acho que ainda vai demorar, né? Vocês falaram, não saber essa informação de 2024, esses direitos aí, ainda temos que esperar um congresso. Tem isso também. Provavelmente ela nem vai nem passar. Eu acredito que nem passe, né? Eu acho que a MP, a princípio, eu não vejo problema. Assim, eu não vejo durante vender, não vejo. Mas, como eu falei anteriormente na minha primeira fala, eu acho um risco. Eu acho um risco, entendeu? Eu acho um risco, eu acho mais interessante a negociação coletiva, é o que eu penso. Eu acho que vários clubes se unindo para defender o produto, eu acho mais interessante que cada um por si, né? Essa é a minha opinião, já tinha dito. Para concluir, um abraço a todos, obrigado pela live aí, a videoconferência muito produtiva, né? A discussão sempre muito em alto nível, com colegas
não são da minha área de acadêmico, mas são advogados aí, conceituados. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, encerrando aí, antes de tudo, eu queria também manifestar meu profundo pesar em relação às vítimas da Covid. Concordo com todos que não era o momento de voltar ao futebol. Foi tudo feito de uma maneira assodada, apressada, foi tudo mal dialogado e acabou que o momento não era esse. Vai voltar, infelizmente. E agora a gente vai ter que repensar como vai ser essa volta. Sobre os próximos meses, os próximos anos, os clubes vão ter que pensar a longo prazo. A Covid ainda vai frequentar, infelizmente, nossas vidas aí por bastante tempo. Os clubes têm que pensar, condensando basicamente o que a gente falou, os clubes têm que pensar novas formas de ser sustentável, de ter uma governança, de vender bem, o melhor seu produto. Nós somos grandes exportadores de talento. Eu acho que nenhum país tem essa mina de ouro como a gente tem, que é isso. A gente exporta talento. E a gente não sabe aproveitar isso. A gente tem clubes aí com grande potencial, o Corinthians, tudo, que ainda não, o Flamengo, que não sabem utilizar as mídias sociais, as redes sociais, não sabem gerar conteúdo, gerir conteúdo, criar conteúdo. Mas acaba que a tecnologia, como o Fernando falou, o momento que a gente está passando de revolução tecnológica está empurrando todo mundo para frente. E aí todo mundo vai aprendendo da forma como pode, né? A gente, como torcedor, vai ter que, infelizmente, como o Gustavo falou, vai ter que ver estádios vazios e partidas sem emoção nesse ano. Mas a gente tem que olhar o futuro com esperança. Eu sou otimista, a gente tem que ser otimista também, para que essa pandemia passe, mas até lá os clubes vão ter que tentar sobreviver, a palavra da ordem é essa. Muitos clubes cortaram salários, cortaram despesas, revelar novas formas de streaming, de transmissão, de conteúdo, novas formas de consumir o futebol. A gente consumiu o futebol até 2, 3 anos de uma outra forma. E a gente percebeu agora que não é mais assim. Já apostas, quem diria, né, que há um tempo atrás a gente já está incorporando apostas de futebol, jogos, o e-games, que a gente não acompanhava, a live de games agora, pro entretenimento em si. E vamos torcer para que a gente consiga acompanhar, porque Inglaterra, acho que até Itália, Espanha, já estão lá na frente. Eu vi o Liverpool, 30 anos, né? O Liverpool há 30 anos não era campeão inglês. E você vê um dos clubes mais tops do mundo, e esse é um debate que eu acho que deve ficar para a próxima também. Há 30 anos não era campeão de sua Liga Nacional. Ele era campeão, acho que 3, 4 vezes, não sei, nos últimas décadas. 2 vezes. 2 vezes? Foi. 2005 e agora em 2000 Exatamente. De um campeonato super difícil, mas mostra campeões, né? Mas mostra que o campeonato inglês, por ser todo bem equipado, com grandes clubes, grandes potências, ele é muito nivelado e o produto é muito bom. E não à toa, como o Gustavo falou no início dessa live, é o melhor futebol do mundo que a gente acompanha. E a gente, para fechar aí o laço, né, como torcedores, como consumidores, a gente tem que se preparar para essa nova fase do entretenimento, da transmissão, saber consumir bem, que agora a gente vai ter muitas plataformas, e torcer para que haja, de fato, aqui no nosso país, mais concorrência, preços justos, para que a gente possa, de fato, evoluir como esporte, como sociedade e cultura também, que o esporte faz parte da nossa cultura, o futebol faz parte da nossa cultura. Queria agradecer a todos, deixar a Fernando aí encerrar aí essas palavras finais, ele comandou essa live muito bem. Agradecer Gustavo, Braga, doutor Rodrigo também, que realmente a gente tem muita coisa a debater e é só o início desse debate aí. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Pode ir.
Bom, eu também só queria deixar o meu agradecimento, em especial ao IBDEC, por estar cedendo o espaço para a gente, em nome da presidente Dariane Caldas. Agradecer ao doutor Thales Brandão, o Gustavo também, Gustavo Araújo, Rodrigo Figueiredo, doutor Rodrigo, e o doutor Luiz Gonzaga, que também participou. Muito obrigado a todos. A gente agradece a todos que acompanharam e os que vierem a acompanhar em breve também, que a gente vai estar tentando disponibilizar no Instagram do IBDEC, na timeline, porque a gente não sei se eu vou conseguir, porque são 2 vídeos, vai ficar um pouco extenso, mas eu vou tentar fazer isso agora, nesse exato momento, para estar disponibilizando para todos. Desde já, também queria me solidarizar com todas as vítimas do Covid-19, do Brasil e de todo mundo. E encerrar por aqui a nossa live. Muito obrigado a todos.